A primeira delas, a inclusão no método pedagógico, é uma afirmação que considero diretamente equivocada, porque não se trata de um método pedagógico, mas se trata de uma perspectiva educacional que contempla a possibilidade da utilização de diferentes metodologias. E a última me parece igualmente simplificadora, porque ao dizer todos somos iguais, todos somos diferentes, nós estamos camuflando que as diferenças, elas são conceptualizadas, elas têm um processo de valoração que faz com que determinadas diferenças tenham características de desvantagem. E esse deveria ser um ponto de atenção por parte da ação educacional. Portanto, eu vou me ater sobre as outras afirmações, e para fazer isso eu gostaria inicialmente de refletir sobre como a inclusão pode ser entendida ao longo de uma discussão que envolve o próprio processo de escolarização. Se nós imaginarmos que durante o século XX houve a defesa intensa da ampliação do direito à escolarização de todas as crianças e que a operacionalização dessa escolarização se deu a partir de uma instituição secular como a escola, nos parece óbvio que haja processos de exclusão que se formem dentro da escola, porque a escola não é pensada para todas as crianças. Então, o movimento de defesa de escolarização de forma ampla prevê, de certa forma, que haja movimentos de exclusão que passam a ser alvo de atenção quando nós discutimos propostas como aquelas da educação inclusiva. O outro aspecto diz respeito a esse movimento que procura superar as dinâmicas de inclusão que se instituem na escola através daquilo que eu chamo de parâmetros balizadores do trabalho docente. E nós sabemos que experiências que procuram se opor a essas dinâmicas de exclusão têm se utilizado como parâmetros validadores do trabalho docente aspectos como a individualização do ensino, a defesa de um trabalho inter e transdisciplinar, o planejamento que valoriza as características do aluno e do contexto social no qual o aluno está inserido, um tipo de avaliação que toma o aluno como parâmetro de si mesmo, o uso de uma organização escolar que valoriza, por exemplo, a pluridocência. Quando nós consideramos exemplos de organização escolar que são pautados nos pressupostos que eu acabo de destacar, eu gostaria de evocar dois desses exemplos que são importantes para mim do ponto de vista da minha trajetória profissional e que têm tido relevância quando nós consideramos a literatura especializada. Um deles é o contexto italiano e o outro deles é o contexto da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Se tratam de duas experiências diferentes, de uma cidade e um país, mas nós podemos observar tanto na experiência italiana de integração quanto na experiência de Porto Alegre, da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, aspectos que são comuns, como aquele do predomínio da escola pública, de intensa dedicação ao trabalho de escolarização que parte desde a educação infantil, portanto a atenção à primeira infância, a investimentos em projetos experimentais, a atenção dirigida à formação de educadores e técnicos envolvidos e, portanto, a busca de qualidade com relação aos serviços que são oferecidos. Eu acho importante que num espaço como esse se deixe pistas de possível aprofundamento para os interessados e com essa intenção eu quero destacar algumas das obras que podem ser consultadas por aqueles que têm interesse em conhecer melhor ambas as experiências, então tanto obras quanto sites ficam como destaque para vocês. Mas, para voltar então àquilo que eu disse, que eu chamo de voltar à superfície, eu gostaria, portanto, de analisar brevemente algumas das afirmações que eu tinha sinalizado como merecedoras de destaque. Inclusão e barateamento de custos, inclusão radical, escola especial também pode ser inclusiva e a questão de quem pode ser incluído. Primeiro ponto. Considero difícil que nós afirmemos que a inclusão seja apenas uma intenção de barateamento de custos por dois motivos. Se nós considerarmos experiências como aquela a italiana e aquela de Porto Alegre, que são experiências que nós podemos chamar de inclusivas, então, nós verificaremos que são experiências que demandaram fortes investimentos, tanto investimentos econômicos quanto investimento em pessoal para que possam ser implementadas. Por outro lado, a educação especial brasileira é uma educação que nada tem de inclusiva e é uma educação muito econômica. Então,
Há muitos estudos que destacam, por exemplo, que do ponto de vista do atendimento educacional, os alunos que precisariam de atendimento especializado somam aproximadamente de 1 a 2%. Desses alunos, grande parte deles são atendidos em instituições privadas filantrópicas com precário investimento estatal. Portanto, a discussão relativa à continuidade daquilo que nós chamamos de uma educação não inclusiva na educação brasileira me parece ser a alternativa mais econômica que pode caracterizar esse tipo de oferta educacional. Com relação à ideia de inclusão radical, me parece simplificadora a separação da maneira como foi apresentada inicialmente sobre a radicalidade e a inexistência de apoios. Porque, de novo, eu utilizo um dos exemplos citados, a experiência italiana é uma experiência que é a considerada mais radical do ponto de vista do uso exclusivo do ensino comum para atendimento, porém, ela é pautada numa grande oferta de serviços de apoio disponíveis ao ensino comum, tanto no âmbito da escola quanto de maneira complementar à escola. A quarta afirmação diz respeito à escola especial, podendo também ser inclusiva. E me parece que é necessário que nós reflitamos muito sobre esse tipo de afirmação, porque ela poderia estar a serviço de uma manutenção do tipo de atendimento que é oferecido e sem que a gente necessariamente procure ressignificar o espaço da escola especial, o que me parece ser necessário num momento como aquele que nós vivemos. Eu considero que a escola especial pode ter um papel de extrema relevância se não se apresenta como um espaço de atendimento exclusivo ao aluno, mas de atendimento que pode ser suplementar e de auxílio à própria escola de ensino comum. Um último aspecto que eu gostaria de discutir é a afirmação, obviamente, a alunos que não podem ser incluídos. E me parece que a discussão necessária relativa a esse aspecto parte da própria definição de quem é o aluno que apresenta características de gravidade a ponto de impedir o processo de escolarização no ensino comum. Na verdade, embora essa afirmação tenha sido bastante aceita entre os profissionais da área de educação e a própria legislação educacional, eu acredito que o grande equívoco é que, ao fazer uma afirmação dessa ordem, nós consideramos que a gravidade se concentra apenas no aluno, quando, na verdade, deveria ser necessário que nós associássemos as condições do aluno ao contexto que deve acolher. E, para mim, essa reflexão é necessária. Discutir gravidade de alguns alunos não é possível se nós tomamos apenas o aluno como referência. Nós devemos agora refletir sobre alguns dos aspectos que podem ser considerados aspectos conclusivos com relação a essa breve aproximação da temática aqui focalizada. Eu gostaria, portanto, de deixar como aspectos relativos à possível conclusão parcial a discussão sobre a inclusão escolar associada ao questionamento relativo aos objetivos da escola e dos sistemas educacionais como um todo. A necessidade de que nós nos interroguemos sobre onde devem ser atendidos os alunos em geral e que princípios são princípios balizadores de projetos educativos que nós identificamos como de qualidade no ensino comum ou na educação especial. É notório que há uma ênfase internacional de defesa no sentido de destacar o espaço do ensino comum como prioritário para o atendimento dos alunos em geral, mas essa defesa implica fortes mudanças, seja no plano das instituições ou no plano da ação do educador e do educador especial. Com relação aos efeitos dessa discussão para a educação como um todo, eu considero que os aspectos mais importantes desses efeitos são aqueles relativos à flexibilização curricular e à discussão sobre a individualização do ensino que pode favorecer o avanço na educação de todos os alunos. Nós abordamos essa temática de maneira bastante inicial e eu gostaria de deixar como forte indicação que cada um de vocês explorasse algumas das pistas que foram deixadas aqui e outras pistas que vocês identificam como importantes para o aprofundamento da temática, já que esse espaço se constitui como um espaço breve de uma aproximação inicial. Obrigado. Finalizando essa apresentação, agradecemos ao conferencista e lembramos aos professores de participarem do bate-papo, do fórum de discussão, nos quais
Vocês poderão colocar suas dúvidas, seus questionamentos, suas opiniões, suas contribuições. Bom trabalho!